Você se lembra dos gêmeos de cores diferentes? Veja agora como isso aconteceu. Eles nasceram com tons de pele diferentes, embora sejam gêmeos idênticos. Daniel e David Omeron nasceram com apenas alguns minutos de diferença, mas eles não poderiam ser mais diferentes na aparência. Apesar do fato de seus pais, Stacy e Babajide, serem negros, David nasceu com pele totalmente branca e cabelo loiro, enquanto seu irmão Daniel nasceu como seus pais e a irmã de 4 anos. Ele tem pele negra e cabelos escuros e encaracolados. Daniel é o oposto do pequeno David, que é albino, o que significa que sua pele e seu cabelo não têm cor devido a uma falta congênita de melanina. Os gêmeos, que têm lindos olhos castanhos, recebem muita atenção sempre que saem pelas ruas da cidade de Lagos, Nigéria. Quando sua mãe sai com eles, as crianças são consideradas celebridades e as pessoas frequentemente perguntam se os dois são filhos dela. Ela mesma disse da seguinte maneira: "Quando estamos fora de casa, sou obrigada a responder as mesmas perguntas. Madame, qual desses filhos é seu? Eu simplesmente digo que os dois são meus, e as pessoas reagem como se eu estivesse brincando. Porém, mesmo como mãe deles, também fui pega de surpresa quando eles nasceram. Quando o médico me informou que meus filhos não eram semelhantes, eu não tinha certeza do que esperar. Então percebi que eles tinham cabelos e peles de cores diferentes, e eu mal pude acreditar. Então, não estou surpresa que outras pessoas fiquem tão espantadas quanto eu fiquei." O irmão loiro, David, e seu irmão de pele escura, Daniel, nasceram no dia 26 de fevereiro, em Lagos, Nigéria, após sua mãe dar à luz por meio de uma cesariana. Ela estava completamente inconsciente de que eles tinham tons de pele distintos até que nasceram. Daniel foi o primeiro a chegar, e a enfermeira nos informou que o segundo bebê tinha cabelos dourados. Fiquei perplexa de como isso poderia ser possível. Quando eu olhei para baixo e vi David, que estava totalmente vestido de branco, convidei meu marido para entrar no quarto. Ele também não conseguia acreditar no que estava vendo. Eles são realmente lindos e nos sentimos como se estivéssemos sido abençoados com um milagre. Isso é algo que eu nunca tinha visto antes na Nigéria. Para ser totalmente honesta, nunca testemunhei nada disso antes na minha vida. As enfermeiras e os médicos se aglomeraram ao redor da cama de Stacy para fotografar os recém-nascidos. Ela afirmou que vários médicos nunca tinham visto nada parecido antes. 1 em cada 20 mil nascimentos é afetado por uma doença conhecida como albinismo oculocutâneo, e David nasceu com essa característica. Não existem estatísticas disponíveis sobre quantos pares de gêmeos nascem em cada ano em que se tem albinismo. No entanto, casos semelhantes foram documentados na Holanda e em Moçambique nos últimos anos. Após 4 dias no hospital, Stacy e os gêmeos tiveram alta. Ela recebeu muitos comentários positivos quando trouxe os bebês para amigos e parentes pela primeira vez. Eles são ótimos e são bastante populares em nossa família. Stacy expressou sua admiração por eles. Eles são tão lindos e adoráveis, e eles são adoráveis aos olhos de todos que os veem. Stacy se considera afortunada por ser a mãe de Daniel e David, que apesar de suas diferenças físicas evidentes, compartilham um senso de humor semelhante e gostam de brincar juntos. Os gêmeos são melhores amigos e gostam de dançar com o pai, que trabalha em uma gráfica. Quando estão fora de casa, eles são tratados como celebridades locais. Muitas pessoas nunca viram nada parecido antes, e como resultado, eles se tornaram muito populares sempre que eu vou ao banco ou à loja. Todos querem me parar para dar um oi. Não posso dizer que os culpo, eles são adoráveis. Nunca recebi nenhum comentário desfavorável, e não estou preocupada com o que as outras pessoas pensam de mim. Ela afirmou que sente um imenso prazer em ser a mãe deles. Para mim não faz diferença a cor da pele deles, já que eles são meus filhos. A única coisa que importa é que eu tenho meus filhos comigo. Acredita-se que David pode ser um dos únicos recém-nascidos albinos nascidos em Lagos, devido à raridade do albinismo oculocutâneo em países africanos. Algumas mulheres lhe confidenciaram que rezariam à noite na esperança de um dia dar à luz a gêmeos como Daniel e David.
Acredito que fui abençoada e estou extremamente orgulhosa deles. Uma agência de modelos sediada no Reino Unido entrou em contato com Stacy sobre possíveis sessões de fotos. Ela ficou muito animada, embora os planos ainda estejam em estágios iniciais. Uma possível viagem à Inglaterra já foi considerada. Um geneticista populacional na Universidade de Edimburgo, Gil Wilson, disse à BBC que observaram pelo menos 20 variantes de casos como o dos gêmeos da Nigéria, e provavelmente mais algumas depois disso. Alguns desses genes são conhecidos por nós, enquanto outros são totalmente desconhecidos. E para cada um desses genes que influenciam a cor da nossa pele, existem geralmente 2 ou mais variantes disponíveis para nós, uma das quais produz um tom de pele mais escuro e a outra que produz um tom de pele mais claro. São as 2 opções, como se fosse um baralho de cartas. Considere o seguinte cenário: você está em um cassino e recebe uma mão de cartas, algumas das quais serão pretas e algumas das quais serão vermelhas. E assim são esses genes. Mas o que é exatamente o albinismo? O albinismo é uma condição genética que afeta a produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele, cabelos e olhos. Apesar de ser uma característica vitalícia, não piora com o tempo. Aqueles que sofrem de albinismo têm uma quantidade reduzida de melanina ou nenhuma melanina. O efeito sobre o tom de pele, bem como sua visão, cabelos brancos ou loiros extremamente claros, são comuns entre aqueles que têm albinismo. No entanto, alguns têm cabelos castanhos ou ruivos, bem como o tom específico de sua pele é determinado pela quantidade de melanina que seus corpos geram. Também é característico do albinismo ter uma pele muito pálida que queima rapidamente ao sol e geralmente não fica bronzeada. Isso se deve ao fato de que a melanina desempenha um papel na formação da retina, que é uma fina camada de células localizada na parte posterior do olho. Os seguintes casos são exemplos de possíveis distúrbios oculares associados ao albinismo: miopia ou hipermetropia, bem como visão subnormal, são todas as condições associadas à perda de visão deficiente que não pode ser corrigida. É possível também ter o astigmatismo e os olhos serem sensíveis à luz. Isso é chamado de fotofobia. Os 2 tipos mais comuns de albinismo são os seguintes: pele, cabelo e olhos. O albinismo oculocutâneo oca é o tipo mais comum. O albinismo ocular já é um tipo mais raro de albinismo que afeta principalmente os olhos. Para uma criança nascer com albinismo, ela deve herdar 2 cópias do gene que causa o distúrbio, uma do pai e outro da mãe. Uma criança tem uma possibilidade de 1 em 4 de nascer com albinismo. Nem sempre os portadores do gene não são afetados pelo albinismo, mas eles podem passar o gene para os seus filhos. Meninos e meninas são afetados de maneiras diferentes. As meninas que herdam o gene do albinismo tornam-se portadoras, enquanto os meninos que obtêm o gene nascerão com albinismo. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, o albinismo é causado por genes defeituosos, que são transmitidos dos pais aos filhos, na grande maioria dos casos. Obrigado por assistir ao nosso vídeo em mais uma história sensacional. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais. E eu estarei de volta com você em mais uma história sensacional aqui do nosso canal. Até o nosso próximo vídeo, forte abraço e até lá!